Agora nós vamos falar de uma caixa de ferramentas, de um conjunto de dicas que vão ser úteis para você no mundo real do teu dia a dia. Bom, se você faz a leitura de um número inteiro dessa forma, por exemplo, fazendo idade, que recebe um int e um valor digitado pelo usuário, se você fosse ler um valor booleano, um valor que retorna verdadeiro ou falso, o usuário deveria entrar dessa forma. Por exemplo, você cria uma variável tem filhos e vai converter a entrada do usuário em um booleano. E o usuário vai digitar exatamente true com T maiúsculo ou false com F maiúsculo, que são os valores para o verdadeiro e falso do Python. Só que no mundo real isso não acontece. E nós vamos ter que interpretar uma resposta, normalmente uma resposta do tipo string do usuário. Então você vai perguntar, tem filhos? E o usuário vai responder sim, com S maiúsculo, e o I e o M minúsculo. Ele vai responder com tudo maiúsculo, ou tudo minúsculo, ou um S, ou vai dizer tenho, não tenho. Então ele pode responder de várias formas. Para facilitar nossa vida, nós temos que controlar a resposta que o usuário vai dar, indicando mais claramente como é que ele deve responder. Por exemplo, você pode colocar input, tem filhos, e aí você já indica o que você quer de resposta. Um S para sim, ou um N maiúsculo para não. Ou ainda você pode fazer o número 1 para sim, ou o número 2 para não. Mesmo você indicando a resposta claramente que você deseja, o usuário ainda pode digitar a resposta em maiúsculo ou minúsculo, um S ou um N. Tá? Ele pode digitar sim completo ou não completo, ao invés de apenas o S ou N. Então nós precisamos diminuir a nossa chance de erro. Para evitar esses erros, você pode, por exemplo, incluir aqui no final do teu comando input o comando .upper. Esse comando .upper, ele garante que toda a entrada do usuário vai ser convertida para maiúsculo. Então, se o usuário responder aqui sim, o S maiúsculo, I minúsculo e o M minúsculo, no final você vai ter a resposta com todas em maiúsculo. Da mesma forma, nós temos o comando lower, que ele converte para minúsculo. Então, se o usuário digitar não dessa forma, você vai ter o não com todas em minúsculo. Você pode também utilizar o upper ou lower direto na tua variável. Então, você tem aqui, tem filhos.upper, ele vai te retornar a variável em maiúsculo. Na verdade, você pode utilizar upper e lower com qualquer string. Então, se você tem uma string qualquer e coloca .upper, ela vai te ser retornada com maiúsculo ou minúsculo, de acordo com a função que você chama. Outra função útil é você indexar a tua string. Então, a variável tem filhos, ela é uma string. Toda string, ela começa, o primeiro dígito dela é o dígito 0. Então, se você passa tem filhos, abre colchetes, 0 e fecha colchetes, você está dizendo que só quer o primeiro caractere dessa variável. Então, ele vai retornar só o primeiro valor, a primeira letra. No caso, você ainda também pode fazer isso utilizando o upper e o lower. Então, você chama aqui tua variável tem filhos, passando o índice 0, ponto upper. Ele vai te retornar a primeira letra da tua variável do tipo string, já convertida em maiúsculo. Então, fazendo dessa forma, você aumenta muito a tua chance de acerto. E o código vai funcionar mesmo se o usuário digitar sim com a primeira maiúscula, restante minúsculo, ou se ele digitar tudo maiúsculo, ou se ele digitar tudo minúsculo, digitar apenas uma letra ou alguma variação disso aqui. Então você faz, tem filhos, input, tem filhos, e aí você já diz aqui S para sim e o N para não. Mas, como nós vimos, o usuário pode responder qualquer coisa. Então, quando você for fazer o teste, você faz se tem filhos indexado só para o primeiro caractere. Então, eu só quero o primeiro caractere de tem filhos. E ponto upper, eu quero esse primeiro caractere como maiúsculo. Se isso aqui for igual a um S maiúsculo, você imprime a mensagem parabéns. Se não, se for qualquer outra coisa, você imprime a mensagem é bom ter filhos. Outra dica útil para vocês é você evitar a utilização de um if e um else se a tua condição já retornar um valor booleano. Por exemplo, se n mod 2 igual a zero, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso. Mas você deve evitar de retornar sim ou não como string, deve evitar de retornar verdadeiro ou falso como string, ou mesmo de evitar retornar true ou false
como valores lógicos, como valores booleanos. Por que isso? Porque não é necessário. O resultado que você deseja já é o resultado dessa expressão. Então você retorna esse resultado direto e faz simplesmente return e o resultado da expressão que você quer. Também você não precisa comparar o resultado de uma função que retorna um booleano com um booleano. Por exemplo, a nossa função é par, ela retorna verdadeiro ou falso. Você não precisa fazer essa comparação com true ou com false. Simplesmente você pode fazer a pergunta dessa maneira. Se é par n, faça o que você quer. Essa função já retorna verdadeiro ou falso. Então não precisa, é desnecessário você fazer essa comparação. Não tenha medo também de usar os operadores AND, OR e NOT. Então, ao invés de você fazer uma construção como essa, se o A for igual a 5, se o B for igual a 10, print A igual a 5 e B igual a 10, você deve preferir fazer isso aqui. Se o A igual a 5 e o B igual a 10, print A igual a 5 e B igual a 10. De forma similar, ao invés de você fazer se o A igual a 5, print A igual a 5 ou B igual a 10. Se não, se o B igual a 10, print A igual a 5 ou B igual a 10, prefiro utilizar o operador ou e faz se A igual a 5 ou o B igual a 10, print A igual a 5 ou B igual a 10. Não tenha medo desses operadores. Lembre-se que letras sempre vão ser número para o computador. Então, se você ler uma letra pelo teclado e essa letra estiver entre um A maiúsculo e um Z maiúsculo, é porque o usuário digitou uma letra maiúscula. Já se a letra estiver entre um A minúsculo e um Z minúsculo, é porque o usuário digitou uma letra minúscula. Se o valor não estiver dentro desses intervalos, é porque o usuário não digitou uma letra. Ele pode até ter digitado uma letra com acento, um cedilha, mas não de A a Z maiúsculo ou de A a Z minúsculo. O operador IN, ele verifica se um determinado valor está dentro de um conjunto. Então eu vou ler aqui uma fruta pelo teclado, já vou fazer essa conversão aqui para a fruta ver tudo em maiúsculo. E aí aqui eu posso verificar se a fruta IN, nesse conjunto que eu estou criando, se ela for laranja, tudo maiúsculo, uva, tudo maiúsculo, ou morango, tudo maiúsculo, criado dessa forma, com parênteses separado por vírgula, eu posso verificar se o valor que eu li é um desses valores, laranja, uva ou morango. E aí eu imprimo essa mensagem, nosso gosto combina. Se não, se a fruta lida não estiver nesse conjunto, nós vamos imprimir, eu prefiro laranja. Esse conjunto que você vai utilizar no operador IN pode muito bem ser uma string. Então aqui você faz a leitura de um nome pelo teclado e se esse nome contiver a string Maria, escrita exatamente dessa forma, com o M maiúsculo e o restante minúsculo, você imprime a mensagem, você tem Maria no nome. Se não, você não tem Maria no nome. Você pode também fazer só com uma letra. Por exemplo, se a letra K maiúsculo estiver no nome.upper, ou seja, o nome convertido para todos os caracteres em maiúsculo, eu imprimo, você tem a letra K no nome. Se não, você não tem a letra K no nome. Você tem aqui outra forma de fazer, onde você está lendo uma letra pelo teclado e aí você compara. Se a letra IN, A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo ou C minúsculo, você imprime a mensagem, a letra é A, B ou C. Tanto faz se o usuário for digitar maiúsculo ou minúsculo, porque como eu já estou aqui com o meu conjunto em maiúsculo e minúsculo, eu não preciso utilizar o upper ou lower. Já se essa condição não for verdade, se a letra não estiver dentro desse conjunto, você imprime a letra não é A, B ou C. Vamos agora mostrar dois pequenos exemplos. Primeiro, nós vamos criar uma função que recebe a sigla de um estado e retorna uma das mensagens, cearense, paulista ou mineiro ou outros estados. E aqui nós temos a nossa função, chamada naturalidade, que vai receber a sigla do estado. Se essa sigla do estado .upper for igual a CE, que é de Ceará, você vai retornar cearense. Se não, se a sigla do estado .upper for SP,
você retorna paulista. Se não, se for MG, retorna mineiro. Ou, se não, se todas essas falharem, você vai retornar outros estados. Aqui nós temos a nossa função main, fazendo uma entrada de dados com a sigla do estado. Nós estamos fazendo um processamento, aqui eu estou sendo bem didático, então coloquei separado, a gente poderia ter colocado junto, mas eu preferi colocar que o resultado recebe naturalidade da sigla. Então aqui eu estou chamando a minha função naturalidade. Eu guardo o resultado nessa variável e aqui eu faço a impressão do resultado. Nesse segundo exemplo, nós vamos criar uma função que recebe o número inteiro de 3 dígitos e retorna o valor booleano true, verdadeiro, se a centena do número for par, ou o valor booleano false, caso contrário. Então, por exemplo, se o número lido for 100, o 1 ele é ímpar, então a função vai retornar false. Se o número lido for 200, o número 2 ele é par, então a função vai retornar true. Então, antes de saber se o número da centena é par, nós vamos precisar de uma função para dizer se qualquer número é par, se um número recebido ele é par ou não. Então, eu criei aqui a função chamada epar, que vai receber o número n, e ela vai retornar n mod 2 igual a 0. Percebe que isso aqui já é a resposta que eu quero, que avaliar essa condição já vai me dizer verdadeiro ou falso. Então, eu não preciso colocar o if e o else para essa função epar. Agora, criando a minha função epar a centena, que também vai receber o n, o que eu tenho que fazer nessa função aqui? Ela ficou bem mais fácil de responder agora, porque simplesmente eu isolo o valor da centena, fazendo a divisão do n por 100, a divisão inteira, e eu retorno chamando a minha função epar. Então, epar esse número da centena, se for, eu retorno verdadeiro, se não for, eu retorno falso. Aqui nós temos a nossa função main, onde eu leio o número, se é um número de 3 dígitos, é claro que ele vai estar entre 100 e 999. Aqui eu estou fazendo o processamento, chamando a minha função, então novamente eu estou sendo bem didático. Eu poderia ter feito processamento e saída juntos, mas eu preferi colocar assim. Então eu chamo a minha função, epar centena, passando o número que eu li, e eu guardo o resultado aqui. Esse resultado ele já vai ser um valor booleano, um valor verdadeiro ou falso. Então, quando eu vou fazer aqui a minha comparação, eu não preciso colocar se o resultado é igual a true. Eu simplesmente faço se resultado, e aí eu coloco, se esse valor aqui for verdadeiro, eu imprimo o dígito das centenas é par, se não, eu imprimo o dígito das centenas é ímpar.